Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nada mais emocionante numa história do cotidiano do que aquele grande amor que surge quando você já tem alguém e você de repente precisa refletir sobre esse novo amor ardente e aquele amor tranquilo que já está na sua vida, seja na literatura, nos filmes, novelas. A gente sempre tem o famoso triângulo amoroso. Mas e se eu te dissesse que existem filmes que vão tratar isso de uma forma completamente diferente, fazendo a gente questionar a nossa moral sobre as formas e as relações? Pois é disso que a gente vai falar hoje. Filmes franceses que falam de relações amorosas não convencionais. Eu selecionei 3 filmes pra gente. Um deles está no Festival Varilux, que se chama Quem Me Ama Me Segue. É o primeiro filme dessa lista. E ele inclusive motivou eu lembrar desses outros 2 filmes. Começando por esse filme, Quem Me Ama Me Segue, conta a história de um casal já aposentado, cuja esposa tem um caso com o melhor amigo do casal. Se isso fosse o grande tema do filme, seria só mais um filme comum. Porém, contudo, todavia, entretanto, muito além de simplesmente um triângulo amoroso ali, diversas questões e brigas e tal, o filme não aborda essa questão. Na verdade, isso é um fato dado. E o que eu queria chamar a atenção quando vocês assistirem esse filme é vocês perceberem do porquê essa personagem, isso acontece logo no início do filme, então não é um grande spoiler, decide deixar o seu companheiro com quem ela viveu muitos e muitos anos. Por que é interessante para a gente refletir sobre isso? Porque geralmente a gente acredita que a traição do outro está ligada a algo que a gente fez ou que a gente não fez. Isso é de um egocentrismo imenso, algo bem nosso, de achar que a gente é o centro do mundo. E na verdade não. E sendo assim é interessante vocês perceberem o que motiva aquela pessoa a sair da casa, porque são questões completamente diferentes. Esse filme é interessante, ao meu ver, porque ele mostra, assim como o filme que eu vou falar em seguida, a fragilidade do masculino. Porque se esse filme falasse apenas dessa questão do triângulo amoroso, ele seria nada mais do que uma novela, como tantas outras que estamos acostumados. Mas no momento que esse homem se vê sozinho dentro de casa, que por uma questão do destino ele se vê obrigado a cuidar do neto, a gente percebe a fragilidade daquele indivíduo. E não só isso, a graça também é você perceber como esse indivíduo ele vai atrás dessa pessoa e cria na verdade quase uma odisseia que em muitos filmes seria romantizado. Por exemplo, quando nós temos os filmes Amor nos Tempos do Cólera, que é um clássico, onde o personagem, de certa forma, passa a vida esperando pela amada. Só que é legal de ver que isso não é romântico, isso não é romantizável. A princípio, se você tem uma maturidade emocional, mais interessante quando alguém te diz eu quero ir embora, é você falar ok, espero que tudo ocorra bem na sua vida. É claro que vai causar dor e etc. E daí o nome do filme, Quem Me Ama, Me Segue. O que se torna mais interessante ainda é quando você vê ambos os personagens masculinos criando essa odisseia em direção a essa personagem. A questão do triângulo amoroso que existe, ela é colocada como pano de fundo e não há grandes discussões, porque isso já está dado. Os personagens não precisam discutir, brigar ou gritar por conta disso, como a gente está acostumado nos filmes convencionais, onde o centro do filme se torna exatamente esse triângulo e a escolha do personagem, seja ele ou seja ela, para saber com quem ela vai ficar no final. Algo que não existe aqui e por isso é um filme muito legal para a gente questionar as nossas visões sobre relacionamentos. Eu sei que é muito comum na nossa sociedade a gente querer que as pessoas que não somos nós vivam de acordo com os nossos padrões de comportamento. Então assistir filmes que nos mostram outros padrões que não os nossos pode ser muito construtivo para a gente questionar nossos padrões, reafirmar nossos conceitos e até aprender a lidar com as diferenças. Então esse é o primeiro filme que está no Festival Varilux, Quem Me Ama, Me Segue. O segundo filme também muito interessante, que saiu no ano passado, que mais uma vez eu vejo que fala da fragilidade masculina, da incapacidade masculina de deixar viver quem quer ir embora, é o filme Un Homme Fidèle, do ator e diretor Louis Garrel. Se você gosta de filmes que vão questionar os padrões de relação, Louis Garrel é um excelente diretor para isso. Um dos filmes no qual ele atuou, que também tem essa questão de relações diferentes, é o filme The Dreamers, esse mais conhecido, Os Sonhadores.
Assim como ele também fez parte do filme Canções de Amor, outro filme que eu acho excelente. Só que o filme Um Homem Fiel, para mim, ele cresce muito na capacidade de se comunicar ao público e se fazer entender enquanto filme. Porque enquanto, por exemplo, Canções de Amor, você fica se questionando sobre as atitudes daquele personagem, nesse filme, o diretor ele insere diálogos internos dos personagens aos quais nós temos acesso. Isso é muito importante para a dinâmica do filme, para a gente possa entender e se afeiçoar aos personagens. Quando vocês verem esse filme Um Homem Fiel, daqui a pouco eu conto a história exata de como ele funciona, eu vou chamar a atenção, por exemplo, no momento no qual uma personagem, ela, num diálogo interno, diz: eu também me surpreendi com minha decisão. Porque quando ela diz que ela também se surpreendeu, a gente que é espectador, que talvez ficasse chocado com aquela atitude, entende que ela também ficou chocada no primeiro momento, apesar dela ter escolhido tomar uma atitude diferente daquela que talvez a maioria das pessoas tomassem. A história de Um Homem Fiel começa já com um tapa na cara. Um casal morando junto, um belo dia tem a tal conversa: amor, eu estou grávida. E ele, feliz da vida, com a notícia, de repente precisa escutar que o filho não era dele, sim do seu melhor amigo. Não satisfeito por conta dessa gravidez inesperada, eles vão se casar em mais ou menos 10 dias, que é o tempo que ele tem para tirar as coisas dele e ir embora. Ao invés de criar grandes casos, gritarem, etc., ele simplesmente pega suas coisas e parte. A vida passa, 9 anos se passam, e ele reconstrói a vida dele mais ou menos, focando na carreira. De repente, esse grande amigo morre num ataque fulminante, esse casal se reencontra durante o enterro. E daí começa a narrativa do filme. O que é interessante perceber, eu vou chamar a atenção, para que vocês percebam também o momento na qual uma das personagens fala sobre as situações nas quais ela teve mais prazer. Esse diálogo é incrível. E o mais importante de todos é o diálogo que eles têm no leito conjugal, quando a mulher pergunta: e você nunca me traiu? Esse diálogo é fantástico e vale a pena para você refletir por que o filme se chama Um Homem Fiel. E finalmente, como grande chamariz do filme, a gente tem os diálogos com a criança. E daí eu vou chamar a atenção: reparem como essa criança ela é o direcionador dos eventos. Todo evento acontece, toda mudança acontece depois que os personagens dialogam com essa criança. Além do fato, preste atenção que um dos diálogos mais importantes sobre a paternidade da criança se passa fora do leito conjugal. E se vocês prestarem atenção, vocês vão entender por que Paredes tem ouvido. Essa noção da fragilidade do masculino, que é incapaz de deixar a pessoa ir, é preciso ser dita, precisa ser explorada, e nós homens precisamos amadurecer quanto a isso. E finalmente, uma menção honrosa, um filme mais antigo de 2005 chamado Pintar ou Fazer Amor. Mais uma vez trabalhando questões da sexualidade na terceira idade, assim como Quem Me Segue Me Ama, o que muitas vezes choca a gente ainda, já que a gente tem aquele imagético que pessoas idosas eles já se aposentaram, e não é bem assim, ainda mais hoje em dia. Um casal de aposentados, perdidos um pouco, sem saber o que fazer da vida, agora que não precisam mais trabalhar, resolvem comprar uma casa no campo. E lá conhecem um outro casal, onde de repente você percebe que tem um clima surgindo entre os quatro. A grande questão desse filme que eu acho interessante, para não dar spoiler, é o nome dele, que é Pintar ou Fazer Amor. Então reparem que toda vez que a mulher vai pintar, a cena é cortada. E fica a você a discussão se ela está pintando ou fazendo amor, já que os quadros que ela pinta é sempre à noite, o quadro que teoricamente ela estaria pintando de tarde, enfim. Outra coisa que é interessante pensar, que daria uma ótima teoria da conspiração, é se o prefeito de fato ele fez tudo aquilo já premeditando a situação. A tal ponto que, será que ele faria aquilo na própria casa? Não sei. Fica aí outra discussão de bar. E finalmente é muito interessante você perceber também a maturidade que aquele primeiro casal que se muda para o interior vai adquirindo ao longo do filme. Porque enquanto que no primeiro momento eles ficam com medo, passando por um deslumbramento diante daquela nova realidade afetiva no qual eles estão vivendo, eles passam a gerir a vida deles em torno daquele outro casal. E isso é horrível em qualquer relação. Eu já falei isso no último filme, eu tenho muitas questões quando a pessoa abre mão da própria vida
pelo outro, a menos que seja uma escolha sua consciente que você quer isso, aí ok, nada contra. Mas eu tenho problemas quando você faz isso e talvez culpe o outro por suas escolhas. Ou espere gratidão do outro, então cuidado. E aí a gente percebe ao longo do filme que esse casal ele amadurece ao longo do filme e isso é muito legal. Aprendendo a tomar as próprias decisões com base naquilo que eles desejam. E não simplesmente porque eles querem o afeto ou o amor de outros. Vale ressaltar ainda sobre esse filme que, cuidado, como é um filme de 2005, se você tem problema com nudez, talvez não seja o seu filme. E por isso eu estou avisando, é um filme antigo que ainda tem aquela questão da nudez, mais explícita. Então esses são 3 filmes que vocês podem ver. Primeiro de tudo, Quem Me Ama Me Segue, que está no Festival Varilux, é fácil de assistir. O segundo, Um Homem Fiel, que eu acho que está tanto no DAO, quanto você pode alugar pelo YouTube, ou encontrar outras formas, né? E finalmente, um filme mais clássico é Pintar ou Fazer Amor, que é antigo, de 2005, cujo inclusive a personagem principal é a mãe do Tanguy, um filme do qual também já falei, que é um clássico francês, e que se você estudar francês deve assisti-lo. E é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Compartilha no WhatsApp com seus amigos que estudam francês ou que gostam de cinema, por que não? É muito importante, parece que não, mas esse cliquezinho que você dá, essa inscrição que você dá, ela tem uma chance de me ajudar muito nesse objetivo que é fazer 1000 inscritos, tá bom? É isso. Que filmes franceses vocês assistem? Quais filmes franceses vocês aconselham? Coloca aí nos comentários. Merci bien et à la prochaine!